Hoje a gente vai ministrar uma passagem que está em 2 Samuel 11, que diz assim, é o pecado de Davi. Versículo 2, que fala assim, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Pulando para o versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Gente, aqui tá falando do pecado de Davi, né? Com Betseba. Os reis costumavam sair pra guerra, né? Ele escolheu ficar no palácio e pecou. É assim que acontece nos nossos dias de hoje, na gente, nas nossas vidas. Quando a gente se distrai demais, quando ele se distraiu, ele foi descansar. Não era errado descansar, mas aqui a gente está falando de um modo espiritual. Porque quando ele foi descansar, quando ele se distraiu, ele pecou. E é assim com a gente. Quando a gente se distrai das coisas de Deus, quando a gente fica muito distraído, nós fazemos muitas coisas erradas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. E ele mesmo assim foi o homem segundo o coração de Deus. Mas não foi por conta do pecado, por não ter cometido o pecado, que ele foi homem segundo o coração de Deus. E sim porque ele tinha um coração por inteiro aos pés de Deus, gente. Quando a gente vai ler Salmos, a gente vê que Davi era um homem, assim, ele tinha um coração por inteiro aos pés de Deus. E ele se arrependeu do pecado dele. E Deus perdoou. Mas ele teve consequências. Ele colheu aquilo que ele plantou, porque nas nossas vidas é assim. Nós colhemos aquilo que a gente planta. Se a gente plantou coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Então, assim, gente, a importância das escolhas certas. Eu aprendi uma coisa, que assim, existem duas coisas que são mais importantes nas nossas vidas, decisões que vão mudar o nosso destino ou destruir. São duas. Com quem a gente faz sociedade e com quem a gente se casa. São duas coisas que decidem o nosso futuro, se o nosso futuro vai ser próspero ou não. Quem a gente faz sociedade e com quem a gente se casa. E muitas pessoas hoje em dia não estão valorizando nada. Estão fazendo sociedade com qualquer pessoa, estão casando com qualquer pessoa e depois termina. A gente vê hoje em dia como está acontecendo, o povo não está valorizando o casamento. É assim. E Davi fez uma escolha errada aqui, porque ele foi pelo lado da carne. Então, assim, a importância de nós fazermos escolhas certas, gente, da gente não andar distraído. Porque quando a gente anda distraído das coisas de Deus, nós temos tendência a pecar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Quanto mais a gente. Sobre a gente estar em espírito o tempo todo. Quando a Bíblia fala assim, vigiar e orar, e não é só simplesmente da gente estar no quarto, orando 24 horas por dia, ajoelhado. É sobre a gente estar falando com Deus aonde a gente for. Se a gente sai, a gente fala com Deus. Em todos os lugares. Vamos pensar antes de agir. Falo por mim hoje, esses tempos pra cá, eu fiz uma escolha errada, né? Gente, eu uso muito isso como exemplo, né? Eu fiz uma escolha errada. E querendo ou não, eu colhi. Sabe? A gente colhe. Ah, porque eu sou cristã, que eu não vou colher. Não, nós vamos colher sim. Se você não outra coisa, você vai colher coisa ruim. Eu tô falando isso, gente, porque realmente assim, eu falo que eu vivo. Sobre a gente ministrar aquilo que a gente vive, né? E eu fiz uma escolha errada, né? O Espírito Santo estava ali falando, não faça, eu fui e fiz. E me arrependi depois. Então, colhi aquilo. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas, gente. Vamos buscar ouvir a voz de Deus, sabe? Vamos buscar ouvir, não andar distraído. Porque quando a gente se distrai muito, quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não ora, quando a gente está muito distraído com as coisas desse mundo, nós temos tendências a pecar. Deus abençoe a vida de vocês grandemente, gente. Vocês reflitam nisso, na história de Davi, como eu reflito também. No dia que ele parou e descansou, ele pecou. Que nós não sejamos assim. Deus abençoe a vida de vocês grandemente.